O Laboratório de Metalurgia Física é um dos 19 laboratórios vinculados à URGS, atuando no desenvolvimento de projetos de inovação no setor público e privado, desenvolvendo atividades de ensaio e análise, sendo um dos maiores do Brasil em sua área de atuação, em especial na área petroquímica. Em parceria com a Petrobras e a Embrapi, o projeto Triflex avalia a integridade estrutural de dutos flexíveis a partir da determinação de tensões residuais, utilizados na conexão entre poços de petróleo e a plataforma de prospecção. Os dutos flexíveis possuem uma estrutura complexa, formada por múltiplas camadas com funções específicas, as quais são concentricamente sobrepostas e consistem na única ligação entre o poço e a unidade de produção, sendo responsáveis pelo transporte de óleo, gás, água e outros derivados residuais. Essas e outras peculiaridades fazem com que esses dutos sejam classificados como componentes de alto grau de risco da integridade, uma vez que a falha em um desses componentes pode acarretar em prejuízos ambientais, financeiros e sociais de grandes dimensões. Para realizar a análise, são retiradas amostras da armadura de dutos flexíveis, que são analisadas por 3 métodos diferentes: o difratrômetro de raio-x de bancada, o difratrômetro portátil e o método do furo cego. Cada um dos métodos avalia diferentes amostras, gerando uma vasta quantidade de dados que serão analisados posteriormente. Cada um deles mede o resultado das tensões residuais em diferentes direções, transversalmente, longitudinalmente a 45 graus e a 135 graus, além das tensões máximas e mínimas e o resultado de von Mises. Além das medições de tensões em diferentes direções, também são avaliadas tensões medidas a partir da profundidade, realizadas por furos de diferentes alturas na amostra. Esses dados dependem também da distância do centro onde as tensões são analisadas, além de levar em conta os lotes de cada uma das amostras. Além disso, também podemos destacar que os padrões de coleta e distribuição dos dados utilizados no laboratório são diferentes dos padrões utilizados pela Petrobras, o que pode ocasionar confusões no entendimento dos resultados. Devido ao grande volume de dados e todas as considerações envolvidas, foi desenvolvido um dashboard dentro da ferramenta Power BI, uma ferramenta usualmente utilizada na análise de dados financeiros e de negócios, mas que foi adaptada para analisar os dados dos resultados de ensaio conforme as demandas do projeto. Essa ferramenta gera gráficos interativos e intuitivos, que auxiliam na sobreposição de filtros e na análise dos dados, além de ser uma ótima ferramenta para a apresentação dos resultados, sendo totalmente dinâmica e conversando com diferentes tipos de sistemas. Como o foco do projeto não faz parte dos assuntos discutidos usualmente na engenharia de produção, foram realizadas reuniões com a equipe de projeto Triflex, que descreveu a natureza dos dados, seu comportamento e quais deles seriam mais relevantes para análise. Além disso, o BI foi desenvolvido com acompanhamento direto de uma das integrantes do projeto. Com a descrição do comportamento dos dados, eles foram compilados e tratados de forma customizada dentro do Power BI, atendendo às demandas do projeto. Foram desenvolvidas 8 versões para alinhar e validar os dados e a sua distribuição na tela. Com os dados agindo conforme esperado e após sua validação, o desenvolvimento do BI mudou o foco para a experiência do usuário. A ideia era distribuir os dados de forma integrada e intuitiva, fazendo com que qualquer pessoa com algum conhecimento sobre tensões residuais, mesmo sem ter tido contato com Power BI, pudesse entender e avaliar os dados, navegando intuitivamente nas telas desenvolvidas. Para melhorar a experiência do usuário, foram feitas reuniões de brainstorming onde os integrantes do projeto, principalmente os que já utilizaram a ferramenta, descreveram suas impressões sobre o dashboard, alinhando a facilidade e praticidade de uso. Foram desenvolvidas 11 versões com foco no layout das telas, utilizando como referência sites populares de fácil interação, como Pinterest, Gmail e Spotify, além de outros sites que focam na usabilidade. A versão final conta com 3 telas interativas que convertem os dados de amostras de acordo com o novo padrão de distribuição, os diferentes métodos, as direções especificadas e todas as variações mencionadas anteriormente. As 3 telas são divididas de acordo com a análise e comparação dos dados, sendo a primeira a tela de tensões, que compara as tensões e os resultados das amostras pela profundidade e distância do centro, levando em consideração a variação dos resultados dos diferentes métodos comparativamente. A tela de amostras dispõe a variação de cada um dos dados comparando os resultados das direções de cada método, além de comparar a variação das medições das tensões pelos 3 métodos em direções especificadas.
A terceira tela é chamada de tela de método, pois ela avalia os resultados das amostras pelo método de forma individual, dando ênfase nas variações de tensões de uma mesma amostra em diferentes direções e pontos de medição. Todas as telas possuem um menu e uma aba de filtros, facilitando a utilização da ferramenta, podendo filtrar e classificar os dados de acordo com a vontade do usuário. Com a criação dessa ferramenta, os integrantes do projeto vão poder avaliar os dados de forma rápida e confiável, utilizando apenas a coleta de dados. Além disso, destaca-se também a praticidade no uso, que elimina a necessidade do tratamento de dados após cada ensaio, já que esses serão tratados automaticamente pelo BI. Os usuários também poderão utilizar o BI Triflex de amostras padrão para apresentações ou relatórios, já que além do modo dinâmico, o BI também pode ser convertido em PDF ou utilizado pelo celular. E essa foi a apresentação do BI Triflex de amostras padrão. Muito obrigado por assistir.